Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero dizer que é uma satisfação saber que você está aí para nos acompanhar no estudo que faremos da Palavra de Deus a partir de agora. Nós estamos desde o princípio estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. O encontro de hoje é o encontro de número 76. Sendo que cada um dos nossos encontros, nós estamos trazendo mais informações, mais novidades, estamos acrescentando mais assuntos e a série que tem como título que estamos trazendo aqui é O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então, para que você realmente fique bem esclarecido sobre esse assunto, conforme nós estamos considerando, que você então, na oportunidade, assista os outros vídeos, que você se intere do assunto assistindo os vídeos anteriores. Porque se você assistir só o vídeo de hoje, você certamente ficará confuso com alguma coisa, ficará desconcertado, e o nosso interesse é trazer esclarecimentos. E é um assunto tão amplo, tão completo, que nós já temos dedicado muitos estudos para isso, e você não ficará esclarecido assistindo apenas o encontro de hoje. Você ficará esclarecido assistindo todos os nossos vídeos. Então eu faço esse apelo, que você possa se empenhar nessa tarefa aí na oportunidade e que você se esclareça e que você fique satisfeito com as verdades da palavra de Deus, que tem um propósito não de ferir, mas tem um propósito de nos salvar. Todos nós, cada um dos seres humanos, incluindo evidentemente eu, precisamos ser corrigidos, porque somos pecadores. E a palavra de Deus é para nos colocar nos trilhos certos, é para descortinar o invisível e nos revelar aquilo que por nós mesmos somos incapazes de ver, de entender. Então Deus é como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E se você ver os vídeos passados, que nós já consideramos muitas coisas, muitas informações a respeito dos acontecimentos finais, você realmente há de confirmar que a palavra de Deus é luz, é esclarecedora, é um norte aí para que nós possamos nos direcionar. Então que Deus possa te abençoar no seu empenho, na sua curiosidade, e vamos ao estudo da palavra de Deus. Mas antes, gostaria de fazer mais um pedido. Eu sempre peço também que, se puder me acompanhar lendo a Bíblia, conforme nós vamos trazer os textos aqui, eu sei que esse empenho faz com que você possa se identificar mais, se interessar mais, ficar mais curioso, achar mais interessante. Então leia a Bíblia comigo aí, os textos que vamos apresentar, e vamos estudar assim juntos, né? Eu lendo do lado de cá e você aí nos acompanhando, ok? A verdade é que quando o pecado adentrou neste mundo, pelo primeiro casal, Adão e Eva, evidentemente eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas Deus orientou eles, através da prática, né, de ter cobrido a nudez do casal, da pele do cordeiro. Então eles entenderam que somente através da providência de Deus, do cordeiro que deveria derramar o seu sangue, é que o homem poderia ser revestido de novo. A sua vergonha seria coberta, o seu vazio seria preenchido. Então Adão e Eva, com a pele do cordeiro, que foi a providência de Deus para cobrir a nudez do casal, Deus estava dando aquele recado de que somente através do derramamento do sangue do cordeiro é que o homem poderia realmente ser um homem íntegro, um homem realizado. Você encontra isso lá em Apocalipse capítulo 16, verso 15. Uma das últimas mensagens de Deus para nós, aí do livro do Apocalipse, é para que nós venhamos tirar proveito da pele do cordeiro, para que venhamos usar, para que venhamos realmente fazer bom uso, né, da pele do cordeiro. A justiça, a pele do cordeiro significa a justiça de Cristo cobrindo as nossas faltas, os nossos pecados. Lá em São João 1, verso 29, João Batista, que batizava às margens do Jordão, vendo Jesus passando por ali, apontou para Jesus e falou para os discípulos: ali está o Cordeiro de Deus que sozinho tirará
os pecados do mundo. Então, foi profetizado isso através daquela providência. Era para Adão e Eva terem morrido naquele primeiro dia que haviam pecado, né? Porque Deus havia prometido, no dia em que desobedecerdes, que comerdes do fruto, certamente morrerás. Então Deus foi categórico. Era para morrer naquele dia. Mas, para a surpresa do casal, Deus tinha um plano da redenção. Deus tinha um cordeiro substituinte. E assim nós temos Cristo entrando em cena e, como diz o livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A partir de Adão até o Êxodo, até o tempo de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses patriarcas, eles entendiam o plano da redenção através daquele ritual simples, do sacrifício em um altar simples de um cordeiro ali que era imolado por esses patriarcas. Quando eles praticavam esse sacrifício, imolando o cordeiro nesses santuários minúsculos, aquele altar pequeno que eles erguiam por onde quer que eles andassem ali, diz a Bíblia. Então, quando eles faziam isso, eles estavam ali pregando o evangelho eterno, o plano da redenção. Mas ao tempo de Moisés, Deus queria explicar de forma mais ampla o que acontece no céu. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 9, Deus disse para Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós." E ali Deus mostrou um santuário modelo, que é o santuário celestial. O livro de Hebreus fala muito sobre isso. O livro do Apocalipse fala muito sobre isso. Na próxima série é o assunto que nós vamos tratar aí, o plano da redenção, com base no santuário celestial. Enfim, Deus mostrou para Moisés o santuário celestial e ampliou todo o cerimonial, os simbolismos deles, as mensagens, do jeito que os primeiros patriarcas, os primeiros filhos de Deus ali, desde Adão até Moisés, eles conheciam o plano da redenção através daquele ritual simples que representava Cristo que morreria. Então Deus mostrou muito mais no que consiste a obra do plano de Deus para salvar o homem. Então todo aquele cerimonial tem a ver com o plano da redenção. É muito importante que você se esclareça a respeito desse assunto. É muito importante que todos nós tenhamos plena ciência do modo certo o assunto do santuário celestial, o que Deus está a fazer, aonde ele se encontra ali naquela parte, em que compartimento do santuário ele se encontra, e, enfim, tudo que está a realizar ali, Deus mostrou através do tabernáculo que Deus mandou Moisés erguer. A partir de então, as ofertas faziam parte dos cerimoniais requeridos por Deus, ofertas de manjares, libações, líquidos, né? Ali havia também a parte de beber e de comer, fazia parte do cerimonial ali, e várias outras práticas que Deus passou a exigir para o povo de Israel, e enfim. Mas até Moisés, desde Adão até Moisés, o ritual era muito simples. Deus não incluiu dos cerimoniais ali, para que o homem entendesse do plano da redenção, Deus não incluiu nada de oferecer libações, ou oferecer comidas, nada disso. Apenas era o derramamento do sangue do Cordeiro. Então eles tinham que entender que eles só poderiam retornar a ter um jardim do Éden, poderiam voltar a ter íntima comunhão com Deus no paraíso, depois que aceitasse o sangue do Cordeiro, depois que a mensagem do Cordeiro ficasse muito impregnada na mente deles. Então era essa a providência de Deus, e ele queria ensinar isso através do ritual simples ali do santuário, do altar de sacrifícios. Bem, Adão e Eva entenderam a mensagem, e eles passaram evidentemente para os filhos, para os netos, bisnetos e assim por diante. A terra foi sendo povoada, mas Deus concentrou a sua atenção na história de Caim e Abel. Havia muitos outros filhos de Adão, eles eram riquíssimos em genética, em saúde, tinham muitos filhos, mas Deus concentrou a sua atenção sobre Caim e sobre Abel. Caim era o mais velho e Abel o mais novo. Só que Caim e Abel, os dois, o que era igual entre os dois era o lado de demonstração religiosa. Ambos demonstravam apreço para com Deus.
porque haviam aprendido, evidentemente, de Adão e Eva ali, e eles eram religiosos verdadeiros. Então eles levantavam o seu altar, eles ofereciam as suas ofertas, só que a Bíblia fala que, num determinado momento, ao invés de levar o sacrifício, que era o modo que Deus se agradava, o modo que Deus tinha para ensinar o homem de como ele poderia recobrar a sua harmonia com Deus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, diz o livro de Hebreus. Então era essa a lição que Deus queria que ficasse gravada na mente deles. Mas ao invés disso, Caim se aventurou em oferecer dos frutos que ele cultivava, das árvores que ele plantava. E ele pegou, evidentemente, os frutos mais vistosos, os mais saborosos, colocou ali e foi, na verdade, um ato religioso. Foi, na verdade, um culto que ele ofereceu a Deus. E diz a Bíblia que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas olhou para a oferta de Abel, que continuou com a mesma prática de oferecer o cordeiro, e Deus se agradou da oferta de Abel. Caim, então, já revelou ali algo que iria dar seguimento em toda a história deste mundo, e ainda se encontra nos dias de hoje, e o livro do Apocalipse enfatiza muito isso. Dois exércitos. O exército que realmente adora a Deus da forma correta, representados por Abel, que faz aquilo que Deus pediu para fazer, e existe aquele outro exército que, embora seja religioso, embora seja também dedicado, embora seja também zeloso na sua veneração, na sua adoração, no seu culto, no entanto, faz de acordo com a sua vontade, o seu modo de ver, o seu modo de entender. Então, quando Deus pede uma coisa, é aquilo que ele pede. Não é para o homem acrescentar e nem tirar. É assim que termina o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, Deus encerra com esta verdade que Deus começou ali no Jardim do Éden. Era aquilo que Deus queria, que se oferecesse o cordeiro, porque eles tinham que entender que através do sangue do cordeiro que eles iriam recobrar o Éden. E não é porque o homem quer agradar a Deus do seu jeito que vai realmente resolver o problema. Então existe o culto do homem, de acordo com os seus caprichos, o seu modo de ver, e existe o culto da parte de Deus, conforme Deus requer. O mundo se polarizou e hoje nós nos encontramos nos últimos dias da história deste mundo. O Apocalipse fala que seria assim o mundo, na verdade, embora exista cerca de 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões, alguns até chegam a dizer que já estamos na casa do 8 bilhões de pessoas, não importa. Por mais que seja esses bilhões de pessoas, e com as suas multiplicidades de culto, de adoração, de ideologias, de conceitos, de filosofias, o fato é que Deus coloca apenas como dois grupos. Jesus falou muitas vezes que colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Então, dois grupos. Então, sem querer fazer referência a assunto de política aqui, né, de direita, esquerda, mas é uma apresentação de Cristo para evidenciar dois lados. O Apocalipse, então, evidencia dois grupos e um exército está seguindo, na verdade, as orientações de Satanás, que faz com que os homens considerem o seu ponto de vista, a sua razão, a sua ideologia. Se você quiser uma prova a respeito disso, olhe lá em São Mateus capítulo 16. Jesus falou que Satanás, ele não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Então, lá em São Mateus 16, Jesus deixou bem claro que Satanás faz com que os homens evidenciem a sua maneira de ver, valorize os seus conceitos e tudo que Satanás impulsiona na mente do homem, fala aos ouvidos do homem, convence o homem a fazer, está em discrepância com a palavra de Deus. Mas para que o homem não perceba e tome um choque com essa realidade, ele acoberta isso com uma falsa religiosidade, com um falso sentimento de verdade, né? Porque, na verdade, a pessoa está enganada. Caim, ele caiu nesse argumento de Satanás. Ele quis agradar a Deus e ofereceu um culto de acordo com a sua maneira de ver. Enfim, então nós temos o início da história assim.
o mundo se dividindo lá no capítulo 4 de Gênesis, o capítulo 5, você vai ver Deus então separando o mundo. A genealogia, os descendentes, aqueles que vieram da parte de Caim, foi um grupo que foi povoando a terra. E aqueles que vieram da parte de Sete, né, depois da morte de Abel, substituiu o filho de Adão ali, Sete. Evidentemente teve outros filhos, mas só para mostrar os grupos que se diversificaram, como que as pessoas se dividiram. Então, em Gênesis capítulo 5, vê a genealogia de Adão, seguindo de Sete, e outros ali que eram tidos como filhos de Deus. Então, o mundo se dividiu e nós temos aí na história final terrestre essa divisão, mas acontece que Satanás queria, desde o princípio, exterminar esse povo. Aqueles que fazem parte do exército de Deus, que ficaram posicionados ao lado da bandeira do Criador. Então foi se multiplicando o mal, foi crescendo os cainitas, aqueles que, na verdade, queriam se rebelar contra Deus. E você sabe da história, né? Caim matou Abel porque Abel era temente a Deus, ele não gostou de Deus ter reprovado. Quando caiu a ficha, quando Deus notificou a ele que ele estava oferecendo um culto errado e Abel estava oferecendo o culto verdadeiro, então ele se irou contra Abel e matou Abel, e assim são os cainitas, os descendentes de Caim. Hoje nós estamos vendo o mundo aí acreditando que está certo na sua maneira de adorar, mas Deus há de conscientizar todos esses através dos seus atalaias. Deus vai fazer com que os seus servos na terra, aqueles que realmente são verdadeiros missionários da parte de Deus, agora no tempo do fim, a igreja que Satanás tem ódio, leia lá em Apocalipse 12, verso 17, então essa igreja que Satanás tem ódio e está perseguindo, vai levar o evangelho ao mundo todo. São Mateus capítulo 24, verso 14. Então este evangelho verdadeiro, aquele que a Bíblia defende de capa a capa, será levado por essa igreja remanescente no mundo todo. E Satanás tem ódio. Satanás levanta o seu exército para perseguir, para maltratar e finalmente erradicar da terra esse povo que faz parte do povo de Deus. Esse exército de Deus será atacado pelo exército de Satanás. Então, no jeito que começou a história com Caim contra Abel, o Apocalipse está dizendo que os cainitas, que é a grande maioria da humanidade, quase toda a totalidade do globo, em questão de seres humanos, eles vão cair com fúria mortal sobre aqueles que se posicionam ao lado da verdade. E, de repente, era plano de Satanás que isso acontecesse logo no princípio. E ele foi levando os homens à rebelião, os antediluvianos foram cada vez mais se afastando de Deus, se tornando cada vez mais ímpios, cada vez mais pecadores, e como resultado Deus teve que exterminar todos aqueles habitantes, e ali está uma demonstração do que vai acontecer no tempo do fim. É isso que o Apocalipse está querendo dizer para nós. A grande maioria, por mais que pense que está sendo certo e acredite que aquela minoria está no caminho errado, então Deus intervém quando realmente o negócio fica difícil, quando eles se colocam com violência contra esse povo, então Deus intervém e elimina essa maioria, esse montante de pessoas que estão iludidas achando que estão certas. E aconteceu isso no dilúvio, mas Satanás então saiu frustrado. Ele queria, com os antediluvianos, tirar o povo de Deus da terra, e no final era só Noé e a sua família, 8 que se salvaram. Depois do dilúvio, você conhece a história, veio outra geração, cresceu outros povos da parte de Noé, e veio ali Noé, e veio ali Nimrod. E Nimrod, na verdade, foi como Caim, foi um rebelde, foi um desafiador, e ele queria, na verdade, se opor à promessa de Deus. Deus havia prometido que não iria fazer com que a terra fosse consumida novamente por águas, como havia feito recentemente, naqueles dias. Então, para garantir que eles não iriam perecer, caso Deus mudasse de ideia, caso Deus viesse a contrariar o que ele havia prometido, eles tinham ali
um refúgio e foi construído ali a Torre de Babel. E Deus então, vendo aquela atitude de rebelião, aquela arquitetura que ele estava ali empenhando Nimrod com os seus auxiliares ali naquela construção, Deus confundiu a língua deles e separou eles, separou os continentes. Então, abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, no terceiro dia, veja o que Deus diz no verso 9. Nós já falamos isso em encontros passados aí, logo no começo, mas só para lembrar, vamos ler aqui Gênesis 1, verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Então as águas na criação deste mundo ficou só em um lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez. Em outras palavras, água de um lado e a porção seca de outro lado. Foi assim que Deus criou este mundo. Está aqui no relato da criação. A Pangeia é algo, na verdade, confirmado pela ciência em épocas remotas. A Terra, que na verdade a litosfera se encontrava em um só ponto neste planeta e a água em outra parte. E de repente, o que aconteceu? Depois que Nimrod se rebelou contra Deus e os seus auxiliares, Deus, para garantir que eles não iriam se unir e criar uma nova ordem mundial nos seus dias, uma nova era, um mundo de rebelião contra Deus, e assim extinguisse o povo de Deus da face da terra, porque Satanás que estava criando toda aquela atitude de rebelião, criando aquele projeto de união entre eles, então Satanás queria fazer com que o povo de Deus deixasse de existir, através daquele monumento, daquele trabalho que eles estavam empenhados ali na sua tarefa. Deus então não só confundiu a língua deles, mas separou o planeta, abriu a Terra em continentes. Antes a Terra, a Pangeia, confirmado pela ciência, era uma porção, a litosfera era uma porção em um só ponto da Terra. Deus abriu a Terra, fez com que ocorresse um indescritível terremoto, a Terra se repartiu e os continentes se espalharam aí. A Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártica, aí o Polo Norte, o continente americano. É lógico que com o passar do tempo foi se expandindo mais essa separação, mas o terremoto é que criou essa repartição da Terra. Lá em Gênesis capítulo 10, quando naquele empenho de Nimrod na construção, ali nasceu Peleg. E o nome dele se tornou Peleg quando ele nasceu, porque bem na hora que ele nasceu, a terra se repartiu. E o susto da sua mãe, dos seus pais, foi tão grande que depois que a terra se acalmou daquele terremoto, daquela repartição, eles deram o nome do filho de Peleg, que significa divisão. Então veja lá, Gênesis 10, verso 25. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Mas aqui é bem no contexto da Torre de Babel. E bem naquela época, Deus já havia separado os construtores da Torre de Babel, aqueles que estavam se rebelando contra Deus, através das línguas, mas para garantir que eles também estivessem separados geograficamente, para que não se unissem no comando de Satanás, para que não se rebelassem todos juntos num só comando para eliminar o povo de Deus. Então Deus tomou essa providência, separou os continentes, os povos se dividiram. É por isso que muitos artefatos da Europa foi encontrado aqui no Grand Canyon e outras partes assim de escavações de antropólogos, de arqueólogos. Eles encontraram muitas coisas que vêm lá do velho mundo, a cultura, as crenças, as superstições dos nativos aqui americanos é idêntica a deles, as pirâmides, o culto ao sol, ao fogo e assim por diante, as mesmas ideias, as mesmas culturas e fora artefatos aí, conforme eu disse, que existia no velho mundo em épocas remotas, foi encontrado também no novo mundo, que é aqui o continente americano, é porque na verdade aqui temos a origem. Lá antes de Cristo, depois do dilúvio, é que aconteceu isso.
Enfim, o que o Apocalipse está dizendo é que no tempo do fim haverá de fato dois, dois grupos. E um que pertence a Satanás, que é a grande maioria, e o outro grupo que pertence a Deus. Uma bem pequenina parcela de seres humanos que estarão vivendo na ocasião em que Jesus há de retornar. O fato é que, do jeito que Satanás trabalhou a vida toda, desde o princípio, desde a entrada do pecado, usando os antediluvianos para que o povo de Deus fosse extinto, depois do dilúvio, procurou fazer isso com a rebelião de Nimrod, com seus auxiliares, e Deus também frustrou esse projeto passado. A Bíblia está dizendo que Deus há de frustrar esse plano de Satanás no tempo do fim. Mas como que Deus há de frustrar esse plano de Satanás no tempo do fim? Através da união que o mundo está aí se envolvendo de uma forma especial, que nós podemos acompanhar através dos noticiários, através de todas as ocorrências que estão ao nosso redor, de unificação aí do mundo. O Jô Soares, já falecido, ele costumava dizer assim que o nosso mundo é uma aldeia global. E por que ele dizia isso? Porque o mundo passou, nos últimos anos, desde o século XX, de uma forma especial, a interagir uma nação em relação à outra. Então, uma política de um país afeta muitos outros países. A economia de um país afeta muito a economia de outros países. Então, a cultura, elas se relacionam em todos os países, o lado social afeta os outros países. Assim, nós temos também o ecossistema de um país que afeta os outros países, e é por isso que Jô Soares diz: o mundo se tornou uma aldeia global. O que um país faz e tem, na verdade, responsabilidade em afetar um outro país, e todos nós temos o compromisso. Hoje a visão é essa: todos os seres humanos têm o compromisso de fazer algo não para o interesse próprio, mas para o bem comum, conforme as cartilhas, conforme os ensinos do Papa Francisco. Todos nós temos que trabalhar para que todos possam estar unidos, para que todos possam usufruir daquilo que é melhor, daquilo que é benéfico, que garante a prosperidade de todos. Então nós não devemos nos particularizar, porque o mundo foi sendo conduzido a esse ponto. Então todos se interagem. Acontece que Satanás está por detrás. Ele está tentando fazer com que o mundo se una mesmo, principalmente no tempo do fim, para eliminar o povo de Deus. Abra lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 17. Nós lemos assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás. E a mulher aqui, na linguagem profética, é a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás ele tem um ódio especial contra esse povo que tem essa característica, ou essas duas características em especiais apontadas aqui. Nós vamos falar sobre essa igreja remanescente, essa igreja dos últimos dias, de uma forma especial na próxima série. Não nesse encontro que nós estamos tratando sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas a característica aqui que chama a atenção a princípio é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E o Apocalipse repete muito isso, para que a gente depois não tenha dúvida a qual igreja que Jesus estava se reportando para o tempo do fim. Que Satanás teria um ódio especial. Hoje existe mais de 30 mil igrejas. Todas as igrejas abrem a Bíblia e dizem estar ensinando de acordo com a Bíblia. Mas você entende, uma igreja remanescente não é uma igreja que fala a linguagem do mundo. Não é uma igreja popular que se une com o mundo. Quando você vê as igrejas que estão aí tramando, estão trabalhando em um ecumenismo, por mais que isso vá lhe soar como sendo agradável, vai mexer no seu emocional, vai trazer o melhor de si e vai te comover. Então, essa união, a princípio, provoca um efeito positivo,
mas com base nos esclarecimentos da Bíblia, e é isso que nós temos analisado aí em muitos encontros, nós entendemos que é Satanás que está aí procurando resgatar o mundo todo, não só lá fora, não só laicos, não religiosos, não só religiosos de outras nações, lá do Extremo Oriente, o paganismo, do Oriente Médio, o islamismo, não só o judaísmo, mas todas as religiões. Então, quando você vê esse conglomerado de crenças e filosofias, de ideologias e todas essas religiões como uma gigantesca colcha de retalho, querendo dizer que é uma obra de Deus, e você vê que isso é o que está unindo o mundo, e, enfim, todos no caminho largo. Você já se lembra daquela comparação que Jesus disse, o caminho largo, ou a porta larga, e são muitos que se identificam com elas, ou por essas vias aí. Enfim, por aí já deve acionar o seu lado intelectual. Você deve perceber alguma coisa estranha, porque a Bíblia nos adverte contra os enganos de Satanás nos últimos dias. A aparência de cordeiro, no entanto, é o dragão que está aí falando por detrás das aparências. E os religiosos, sem perceber, estão aí. Caim, ele não percebia que ele estava oferecendo uma oferta que realmente iria desagradar Deus. Até que Deus o notificou. Tipo assim, olha, você está me oferecendo algo que eu não te pedi. Você está fazendo por conta própria. O teu culto, a tua cerimônia, não é aquilo que agrada o meu coração. Não é o meu desejo. Então, quando isso caiu aos ouvidos de Caim, ele se rebelou. E o Apocalipse, em especial, está dizendo que o mundo, com toda a sua religiosidade, com todo o seu cerimonial, que, na verdade, às vezes é sincero, é verdadeiro, no entanto, vai levar um choque quando essa igreja que Satanás odeia fizer com que eles entendam que eles estão em discrepância com a palavra de Deus. Não estão cumprindo aquilo que Deus pediu. Fazer com que eles entendam que o culto é um culto falso que eles estão a oferecer. Então, quando essa igreja erguer a sua voz perante o mundo e notificar esta realidade para o mundo irá se irar. Do jeito que Caim, ao ter tido consciência de que Abel tinha mais razão do que ele, o próprio Deus tomou a providência de falar isso ao ouvido de Caim. A chuva serôdia no tempo do fim, junto com a sua igreja que vai estar pregando, abrindo a Bíblia e mostrando a verdade para o mundo. Então, a chuva serôdia é Deus falando aos homens junto com a sua igreja. Então, Deus e os homens, os seus ministros, os seus mensageiros, abrindo os olhos do mundo, falando aos ouvidos dos habitantes da terra a verdade de que há um equívoco, de que há um desvio religioso aí por parte global. Então, o efeito que o Apocalipse está a nos dizer será o mesmo que aconteceu no princípio. Caim ficou irado e foi para derramar o sangue do seu irmão e o fez. E eles virão agora com esse propósito. Apocalipse 13, verso 15. O mundo todo adorando a besta, na religiosidade, na sua prática religiosa, Apocalipse 13, verso 8, vai se voltar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa igreja que, na verdade, será um número bem pequenino em relação aos habitantes da terra. Apocalipse 12, 17, eu repito. Enfim, Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, ali diz que não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, há de ser. É por isso que Deus deixou essas revelações na Bíblia, esses históricos, para que nós não venhamos a cair no mesmo buraco. Não se trata de um discurso de ódio da parte de Deus. Falar para as pessoas que elas estão erradas. Falar para as pessoas de que elas não têm parte nos planos de Deus se elas continuarem no caminho aí fora do que a Bíblia diz. Não se trata de discurso de ódio e nem de autoproclamação de santidade. Quem está pregando o evangelho não está querendo dizer que é melhor do que aqueles que estão aí pregando coisas erradas. Não é isso. Mas é uma mensagem de salvação. Abel não queria ser melhor do que Caim, mas Caim ele se irou contra Abel e tirou a sua vida. É uma questão da pessoa aceitar
aquilo que Deus tem para a sua salvação. Veja, lá em Deuteronômio, capítulo 12, nós temos aqui Deus deixando bem claro desde o princípio que ele, na verdade, não quer que o seu povo se misture com aqueles que estão errados. Diz aqui, capítulo 12, Deuteronômio, do verso 28 ao 31. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos. Então veja, Deus, ele é enfático, tudo, você deve guardar tudo. A sua palavra, do Gênesis ao Apocalipse, que é para nós hoje, né? Tirando a mensagem para nós, seria isso. Então, seria para o nosso bem, para os nossos filhos, depois de ti, para sempre, quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Verso 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vai para possuí-las, e as desapossares, e habitareis na sua terra. Verso 30. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também eu farei eu. E o verso 31, não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. E o verso 32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Há pouco tempo atrás nós fizemos um vídeo e usamos esse texto aqui. Mas existem muitos outros textos, porque a Bíblia está ali deixando bem claro de que Deus não queria que seu povo imitasse as práticas pecaminosas, os cultos, a maneira de adorar dos pagãos, dos povos que não tinham a verdade. Então não era um discurso de ódio, era um discurso de salvação, para que o povo tivesse a verdade e fosse abençoado com a verdade e fosse uma influência para os outros povos. Então o povo de Israel tinha que ser um exemplo para todas as nações. Então Deus tomou providência em orientar, colocando os pingos nos is. Olha lá em 2 Coríntios 6,14. Nós já lemos também esse texto. 2 Coríntios 6,14 ao 18. Nós lemos assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles me serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então veja, muitos hoje dizem, olha, esse discurso do ódio, de separação, é só a Bíblia aí que está dizendo um negócio como esse, e tem aqueles cristãos tacanhas que se apegam a esses ensinos bíblicos, mas Deus não muda. E ele, na verdade, ele é enfático em repetir isso em toda a Bíblia. Eu li um texto aqui, podia ler outros do Velho Testamento, e li um do Novo Testamento. Não só é algo do Velho Testamento, porque o Deus do Velho é o mesmo Deus do Novo. Deus não muda. E em ambos os testamentos, nós encontramos esse alerta, essa admoestação, esta exortação clara da parte de Deus. Ele não quer que seus filhos se misturem com outros. E as pessoas costumam dizer, não, todos nós somos filhos de Deus. Esse último verso que eu acabei de dizer, entre outros que eu já considerei esse assunto, né? Será que todos somos filhos de Deus? Esse verso, vou ler de novo aqui, 2 Coríntios 6, verso 18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele colocou aqui a condição. Então, para ser filhos e filhas, nós temos que estar subordinados à palavra de Deus. Em São João capítulo 1, eu não sei se eu vou achar aqui o texto, que eu já apresentei aqui em várias partes. Diz aqui, o verso 12.
O verso 11 e o verso 12. São João 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E crer no nome de Deus não é essa banalidade, essa superficialidade que hoje estão usando por aí, usando até cruz aí, e fazendo até um estardalhaço, muito barulho, dizendo eu sou cristão, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Não é nada disso. Ser filho de Deus, a Bíblia, eu já, volto a dizer, já gravei um vídeo aqui explicando. Filho de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui nós explicamos. Jesus falou ali, quando ele tinha 12 anos, e ele ficou com os líderes de Israel ali no templo. A sua mãe, preocupada, voltou, tinha saído, estava indo embora, mas quando voltou, à procura de Jesus, viu ele, uma criança no meio de sacerdotes, no meio dos líderes de Israel. Aí, quando ela se encontrava ali no pátio do templo, aqueles que estavam rodeando Jesus disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí atrás de você. E Jesus falou: olha, quem é minha mãe e meus irmãos ou os meus familiares? Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então veja, Jesus deixou bem claro que não é qualquer um que tem parentesco com Deus, ou que são tidos como filhos de Deus. Mas hoje em dia se popularizou, né? Todos nós somos filhos de Deus, e se você fala alguma coisa que vá se chocar com isso, essa pessoa que fala isso é tida como estando a fazer um discurso do ódio. Mas não é discurso do ódio, é uma verdade bíblica. Lá em São João 8,44, Jesus apontou para os fariseus e falou: vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida e é mentiroso, e vocês são assim também. Ele não se firma na verdade, e tudo que ele profere é da mentira, é engano, não é verdade. Então tudo que está fora da verdade procede de Satanás. E Jesus classificou esses não como sendo filhos de Deus, como sendo filhos do diabo. Então temos que entender isso. Deus, então, está aí com essa mensagem, trazendo para nós no tempo do fim, mas as pessoas estão aí muito irritadiças. Hoje em dia existe uma cultura que Satanás está fomentando aí através da internet, através da política, através de todos os meios de comunicação, de que tudo é proibido. É proibido proibir. Então qualquer coisa que você fala hoje, você vai se responsabilizar, vai ser acusado, vai ser penalizado por aquilo que você falou. Então tudo é tido como preconceito, tudo é tido como uma atitude de ódio, como sendo algo maligno, né? A pessoa que quer se diferenciar do outro. E a Bíblia fica difícil. O Papa Francisco, principalmente, desde João Paulo II, mas ele mais do que outros papas, ele insiste muito em dizer que nós não devemos nos apegar à Bíblia, porque a Bíblia é para fundamentalistas. E todas as sociedades secretas e todos os que estão empenhados na união do mundo, mesmo que não seja cristão, a maçonaria, a Rosa Cruz, a Opus Dei, os Cavaleiros de Malta e todos que fazem parte de sociedade secreta, eles têm um propósito de unir o mundo, unir as religiões, falar de amor, acabar com aquilo que há de discrepância, né? Aquilo que é discrepante, aquilo que causa separação, divisão de conceito. Então todos eles se empenham em falar daquilo que há em comum entre eles. E o Papa Francisco, então, ele tem ido nessa direção. Vamos esquecer as nossas diferenças, e a Bíblia, se você quiser ler a Bíblia, você, na verdade, se torna uma pessoa perigosa. Porque a Bíblia, na verdade, quando você abre, você vai ver essa separação. É por isso que São Mateus 10,34, Jesus falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí eu já tenho falado muito sobre isso, né? Eu faço questão de repetir porque é imperioso isso estar na nossa mente. Não se trata de discurso de ódio, mas sim um discurso de amor, um discurso de salvação. E do jeito que Deus mostrou o que aconteceu no passado, o buraco que o homem caiu, como que ele se machucou, como que ele sangrou ao cair naquele buraco, aí Deus mostra um outro exemplo lá na frente, o mesmo buraco, os rebeldes caíram de novo, e sempre há prejuízo para esses, e agora, no Apocalipse, Deus faz questão de dizer: olha,
o buraco está ali, você já tem aquelas experiências passadas e os homens estão se direcionando para o mesmo buraco. Né? É por isso que Eclesiastes 1, verso 9, Eclesiastes 3, verso 15 diz: tudo que aconteceu debaixo do sol, não há nada de novo, voltará a acontecer, porque os homens estão desprezando a palavra de Deus. É um livro de preconceitos, de acordo com os que estão se unindo com o mundo, de acordo com a visão do clero católico. O Papa e os evangélicos pentecostais não estão querendo mais falar de diferença. Querem falar só sobre este amor barato que está fazendo com que as pessoas se relacionem. E conforme eu disse aqui, o apóstolo Paulo falou: que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo? Então não há acordo, de acordo com a palavra de Deus. E é isso que vai gerar o ódio das pessoas. Satanás, então, nesses últimos dias, eu havia dito que ele tem os seus recursos, né? Ele já tem usado a tecnologia, que é o colorido que vai atrair a atenção dos cientistas, dos filósofos, dos eruditos, os sábios da terra, os acadêmicos. Então, através da transcomunicação instrumental, ele está aí angariando a atenção dos intelectuais, para que acredite que existe vida após a morte. E agora, para implementar mais, para deixar mais atraente o assunto da tecnologia, ele está aí mostrando uma tecnologia exterior, através de OVNIs, tecnologia vindo de outro mundo. Né? Então essas supostas naves espaciais, o apóstolo Paulo falou que são espíritos e demônios que vivem nas regiões celestes, em torno deste planeta, e aí eles, na verdade, vivem em torno da Terra, voando. E muitos OVNIs, essas luzes estão aparecendo em todas as partes do mundo. É uma tecnologia avançadíssima e está despertando a atenção dos mais sábios da Terra, e eles agora estão aí interessados em saber a respeito desses seres que supostamente vêm de outro planeta, mas na verdade, ou de outros planetas, né? Mas na verdade são espíritos e demônios que estão aí trabalhando para fisgar a atenção do homem, através da sua curiosidade. Enfim, então essa é uma artimanha, essa é uma isca colorida de Satanás para o homem do tempo do fim. Já temos falado sobre isso. Mas uma coisa poderosíssima que Satanás vai tirar proveito, e já está tirando, ele só está preparando o terreno. Então ele vai explorar o lado sentimental dos homens. Então, através das catástrofes, através das calamidades, as catástrofes naturais, né? Através das guerras e tudo que o homem sofre, Satanás sabe, como um grande sociólogo, que os homens eles tendem a se unir. Há uma grande solidariedade de um povo para o outro. Eu até expliquei aí, você pode ver recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, como que não só o Brasil, mas pessoas, artistas, pessoas famosas, pessoas desconhecidas no anonimato, eles estão se empenhando em ajudar. Eles até estão dedicando o seu tempo, a sua vida, a sua saúde ali, pessoalmente ali, resgatando as pessoas que perderam na inundação ali do Rio Grande do Sul, as várias cidades que foram tomadas. Enfim, como dizer que essas pessoas, na verdade, não estão com Deus? Então, Satanás ele vai explorar muito esse lado, em outras palavras, ele vai explorar a justiça humana, a justiça pessoal. O ser humano não gosta de ser ferido. Ele não gosta de ser conflitado quando se trata do seu lado sentimental. Porque só ele sabe o quanto ele ama. Só ele sabe o quanto ele deseja o melhor. Esses dias eu estava vendo, não vou entrar nos detalhes, mas já vi de vários outros, o caso de Bon Jovi. E não vou falar sobre a vida espiritual dele. Na verdade, eu não sou juiz, homem nenhum é juiz, mas estou apenas analisando uma diretriz da Bíblia de como Deus vai julgar o homem. Né? E nós precisamos atentar e valorizar, porque é a palavra de Deus. Mas olhando Bon Jovi, estou para ver, de acordo com o relato do documentário da sua vida, aí, principalmente nesses últimos anos, aí, estou para ver alguém tão altruísta, tão entregue ao próximo, tão amável, tão dedicado em salvar as pessoas
que estão sofrendo, como o Bon Jovi, aquele cantor lá nos Estados Unidos. Então, mas na verdade eu falei ele, mas existem muitos outros, né? Acho que é Kenny Reeves, não sei falar o nome dele direito, aquele que fez o filme do Matrix, é um deles. Existem muitos jogadores de futebol. Então, veja, como ao ver a vida dessas pessoas, eu falei no encontro passado sobre o Chico Xavier, totalmente dedicado aos pobres, aos necessitados, como então podemos dizer que uma pessoa dessa pode se perder? Não estou afirmando que vai se perder, porque não conhece a verdade. Estou afirmando aqui, com base na palavra de Deus, do perigo que essas pessoas, mesmo fazendo caridade, mesmo se entregando para salvar o próximo, então no perigo que incorre em não conhecer a verdade. Por quê? Em primeiro lugar, Deus está nos esclarecendo que a salvação não é pelas obras, não é pelo que o homem sente, pelo que ele quer fazer, porque ele não é salvo pelas obras. Caim podia ter a melhor das intenções. Quando ele colocou os melhores dos frutos ali, como diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 4 em diante, quando ele colocou os melhores dos frutos, na verdade ele queria fazer o melhor para Deus. E nós estamos vendo pessoas aí de diversos credos, de diversos conceitos, até ateus se entregando aí. Quando houve a queda das Torres Gêmeas, todos os tipos de pessoas lá nos Estados Unidos se envolveram para ajudar, para resgatar ali. E escutei muitos casos de ateus, pessoas que contaram histórias fantásticas de como se empenharam ali para ajudar e não acreditam em Deus. Mas o importante é entender por esses passos. A pessoa não é salva pelas obras. Esse é um primeiro passo. É salva pelo sangue do Cordeiro. O segundo passo, que Jesus até falou, quem crer e for batizado, o assunto da mensagem da salvação por intermédio de Cristo é gradativo. E Deus ele vai tentando buscar no coração da pessoa interesse, buscar despertar curiosidade para que conheça Ele. Então, o que eu quero dizer, muitos desses, eu não sei da vida das pessoas, muitos desses estão nos primeiros passos querendo abrir o coração para Deus. E mesmo nesses passos iniciais, que são pessoas que amam o próximo, que se dedicam para salvar o próximo, mesmo nesses passos iniciais, se ela se abre para Deus e morrer numa situação como essa, evidentemente estará salva, como o ladrão da cruz. Ele não fez nada, mas ele abriu o coração para Deus e por esse ato ele teve a sua salvação garantida por Cristo Jesus. Mas, de repente, a pessoa ajuda, ela é altruísta, ela é uma grande auxiliadora, é devota, ela tem demonstrado grande amor ao próximo, se entregado nessa causa humanitária. No entanto, ela se fecha ao coração. Ela não quer saber de Deus, não quer saber daquele que realmente há de salvá-la. Então, não é porque ela está fazendo boas obras que ela vai se salvar. É por isso que Jesus deixou bem claro, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas existe o processo da pessoa que crê realmente, ela não fica só no nome de Jesus e ponto final. Se ela tem oportunidade, ela vai demonstrar a sua fé indagando, perguntando, buscando. E Deus vai se aproximando. E Deus vai fazendo com que a pessoa cresça em conhecimento e em verdade. Então, o verdadeiro Filho de Deus não precisa necessariamente estar numa igreja, ser um cristão, não precisa viver aqui nos países cristãos, pode viver num país pagão, mas através da lei moral que Deus prescreveu no seu código genético, que é a sensação, ou seja, o conhecimento do certo e do errado, de fazer o melhor para o próximo, não explodir o próximo, matar o próximo, como a doutrina da Jihad, a guerra santa do Islã ensina, né? Eu vou matar as pessoas para poder ganhar a eternidade ao lado de Alá. Então eles se explodem matando milhares de pessoas ali, porque no fundo ela está violando algo que Deus prescreveu no seu código genético. Quando a pessoa faz isso, em tirar a vida do outro, ela está violando a lei de Deus.
E ela está colocando a lei de Satanás que, conforme Jesus falou, o ladrão veio para matar e destruir. Então existe a lei de Deus no ser humano, que é o, o conceito entre o certo e o errado. E o conceito certo, né? O conceito verdadeiro, de ajudar ao próximo, fazer o bem ao próximo, e, enfim, os cinco mandamentos ali do Decálogo, né? Os cinco últimos mandamentos, que é a relação mútua ao próximo. Então aquilo está no código genético de todo ser humano. Até de um índio lá, ele sabe que não pode roubar. Ele sente que se ele sente de alguma forma que se ele for se apropriar do bem de um outro índio, alguma coisa lhe diz que ele está errado. Então, se ele viola a sua consciência, ele estará aí em prejuízo para com Deus. Então, enfim, o que eu estou dizendo? Deus conversa com o homem, conforme o homem responde, Deus vai se aproximando, vai trazendo mais luz, e não importa o conceito que ela aprendeu, como que ela se desenvolveu, não importa a religião que ela conhece, ela vai, na verdade, sendo transformada pelo poder de Deus, e Deus vai dando providências para que ela conheça a verdade gradativamente. Mas acontece que as pessoas, elas estão aí se acomodando, e aí que Satanás ele se aproxima como querendo explorar esse lado da justiça própria. As pessoas estão se acomodando na sua bondade. E as pessoas têm esse lado bom. Lúcifer e seus anjos, quando eles se rebelaram contra Deus, eles não pensaram que eram maus. Eles não pensaram que eram cruéis. E tudo que diz respeito à bondade de Deus, eles pensavam que eles tinham. Tudo que diz respeito à justiça de Deus, eles pensavam que eles tinham, mas só de forma diferente. Então, assim são aqueles que vão se perder com Satanás. Eles acreditam que são justos, eles acreditam que são verdadeiros e fazem obras de caridade. Aí que eu volto a dizer, Chico Xavier acreditava piamente, mas Satanás, conforme a Bíblia diz, os espíritos, para nem buscarmos a ter contato com espíritos, nada disso, mas Satanás então se aproveitou e fez com que ele repousasse, né? Ficasse em paz, porque era um homem caridoso. E nós vemos então essa grande arma nas mãos de Satanás, principalmente no tempo do fim. Ele vai convulsionar a terra, junto com os seus agentes diretos, seres humanos, os homens poderosos que podem criar guerras, criar transtornos da natureza através de aparelhos criados aí do HAARP, como eu disse, e várias interferências humanas na natureza pode criar transtornos naturais, como também os poderes demoníacos podem criar transtornos naturais. Então, tudo isso que vai acontecer, toda essa mobilização, essa agitação, é para que os homens se unam e cada vez mais o discurso vai ficando mais incrementado. Temos que nos unir. Agora, no mês de maio, o Papa se encontrou lá no Vaticano, ele esteve no Vaticano, e vários prefeitos dos Estados Unidos, que é uma nação outrora protestante, vários prefeitos das maiores cidades dos Estados Unidos, governadores dos Estados Unidos, foram até o Vaticano se encontrar com o Papa e pedir para ele apressar o que está ali na Laudato Deum, para que pudesse colocar ali a lei para que se guardasse o domingo, para fazer as pessoas se conscientizarem de que a Terra precisa ter o dia sabático global, que é o domingo, e eles foram lá pedir para que o Papa aí acelerasse o processo. E agora, do dia 13, se não me engano, ao dia 20 de junho, vai ter o encontro do G7. Os 7 países mais ricos do mundo, eles vão se encontrar nos seus encontros que eles fazem sempre, né, todos os anos. Mas pela primeira vez o Papa foi convidado, né? Nunca o Papa foi convidado nesses encontros do G7, G8, G20. Pela primeira vez o Papa vai ser convidado. E qual é a agenda que eles vão tratar ali, conforme está ali no Google desse encontro? Eles vão tratar sobre a solidariedade. A agenda deles diz respeito a como os países poderão se ajudar mutuamente para que essas calamidades, essas catástrofes não venham trazer mais prejuízos, para que as pessoas sejam salvas. Então,
aí está o plano de Satanás que eu mencionei no encontro passado. Ele está levando as pessoas a ficarem comovidas e a não se preocuparem com a verdade, mas sim olharem para dentro de si. E elas estão felizes, achando que estão numa simples religião ali, seja lá qual for, pelo simples fato de ser religioso, de praticar as suas cerimônias, o seu culto, a sua maneira de adoração. Então não importa a placa de igreja, não importa a religião que seja, desde que todos deem as mãos. Então Satanás está mexendo com esse emocional, né? Assim como Caim achava que aquilo iria agradar a Deus, as pessoas estão aí se envolvendo no culto de adoração. Abra a tua Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 18, o verso 7. Apocalipse 18, o verso 7. Nós lemos assim: está falando agora quando o papado, que está levando todos a se unirem, né? É ele que está encabeçando o assunto da guarda do domingo climático, o domingo verde, o domingo sabático. Então, ele que está intitulando o domingo com os estadistas do mundo para que todos guardem o domingo, que é o sinal ecumênico, é o sinal de união. Então, o que foi predito, que nós já tratamos aqui, é que a besta que recebeu a ferida mortal no passado, Apocalipse capítulo 13, verso 3, ali está dizendo que iria voltar a agir com a mesma autoridade no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Iria ser reconhecido novamente, voltar a receber o mesmo apoio dos estadistas como possuía no passado. E quando isso acontecer, já está quase acontecendo, porque o mundo todo já está aí pedindo para que o Papa seja a voz moral da humanidade. Então veja, Apocalipse 18, verso 7. E o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então aqui, na verdade, está falando do juízo que esta igreja, que é a Igreja Católica, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que é, na verdade, liderada não por Cristo, mas pelo Papa, de acordo com a declaração deles mesmos. Então, essa igreja que é mencionada aqui, que vai dizer, não sou mais viúva. Por que ela vai declarar aí no futuro breve, vai fazer essa declaração, vai cumprir esta profecia? Porque o papado voltará a exercer a mesma autoridade, voltará a receber o mesmo apoio, e os reis da terra, veja Apocalipse 17, verso 13, verso 12 e 13. Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E o verso 14, e pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Veja, então toda essa união que os reis, os estadistas, os líderes políticos, líderes intelectuais, líderes religiosos, todos eles entregarão o seu poder, a sua autoridade à besta. E nós já provamos que se trata do papado. E é isso que nós estamos vendo se formar nitidamente nos dias de hoje. Estão aí de bandeja, passando as mãos do Papa as chaves da história do mundo. Olha, você é que vai decidir o destino do mundo. E é isso que foi profetizado. E nessa altura é que entra Apocalipse 18, verso 7, que eu li. A igreja, quando vê que o papado voltou a conquistar domínio sobre os monarcas, sobre os líderes da terra, vamos ler de novo o verso 7, Apocalipse 18, 7. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar-lhe-ei em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. Viúva não sou. Por quê? Porque o papado havia recebido uma ferida de morte, mas ele não morreu. Ele recobrou a autoridade e agora, no tempo do fim, quando isso acontecer, vai se cumprir essas palavras. Ela dirá, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então ela acredita, a igreja, que ela realmente vai voltar para ficar. Mas Deus já está dizendo, olha, do jeito que foi frustrado
os antediluvianos, que se arrogaram contra aqueles que eram fiéis a Deus, a saber, Noé e sua família, eles se deram mal. Do jeito que aconteceu lá com Nimrod, na sua arquitetura ali da Torre de Babel, e eles queriam afrontar a Deus ali com aquele projeto, eles se deram mal, né? Aqui também, no tempo do fim, está dizendo, por mais que pense que vai viver e vai perdurar e vai se eternizar, se imortalizar, vai se dar mal. O que aconteceu há de repetir, há de voltar à tona. Mas, enfim, o que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. São João 15, verso 5. E o mundo aí está se unindo sem Jesus. Eles não querem saber da Bíblia, porque é como na Revolução Francesa, né? A anarquia na Revolução Francesa, no final do século XVIII, começou porque eles queriam usar a própria razão, a visão deles, o intelecto deles acima da Bíblia. E eles pegaram todas as Bíblias que eles tinham em mãos ali, ajuntaram ela numa praça pública em Paris, atearam fogo nas Bíblias e assim eles entronizaram uma prostituta ali na Catedral de Notre-Dame, né, em Paris, e ali ela foi símbolo da razão, símbolo do intelecto humano. Então, a única divindade que eles reconheceram é a razão humana. E houve uma tremenda anarquia, muito derramamento de sangue, porque o homem se perdeu na sua loucura. A Revolução Francesa, no século XVIII, no final do século XVIII, nos passa essa informação. Volto a dizer, o que aconteceu há de repetir. O mundo está colocando a Bíblia de lado. O Papa está dizendo que a Bíblia é um livro para tacanhas. Nós não devemos nos apegar à Bíblia. Quem se apega aos ensinos da Bíblia são os radicais, são os fundamentalistas, são aqueles que nutrem sentimentos de preconceito, e esses devem ser silenciados. Enfim, do jeito que aconteceu então lá na Revolução Francesa, há de acontecer, porque as pessoas, as sociedades em geral estão dizendo que não se pode falar de Jesus, tem que falar do Cristo cósmico, o Cristo esperado por todas as religiões. Enfim, São João 15, verso 5, Jesus falou, não adianta, sem mim nada podeis fazer. Lá na década de 60, 1960, os hippies nos Estados Unidos, a partir de Woodstock, se eu não me engano, eles começaram ali, ou mesmo até depois da Segunda Guerra Mundial, não estou bem lembrado aí da origem daquele símbolo da cruz quebrada, ou pé de galinha. Os hippies usavam, e ainda usam nos dias de hoje, em locais de feitiçaria, eles usam essa cruz quebrada assim. É uma maneira de dizer a paz sem Cristo. Então eles tiram Cristo da história, tiram a Bíblia da história, e é o homem com a sua própria razão, seguindo os seus próprios conceitos, os seus próprios impulsos, e eles se autovalorizam. Os homens estão aí olhando, olha, nós somos bons, nós somos realmente senhores do nosso destino, não precisamos de interferência, não precisamos de um Deus, não precisamos de um Jesus aí, então nós somos bons. Aquela música do Michael Jackson ali, da década de 80, com Lionel Richie, We Are the World, né? Nós somos o mundo, e ali fala de como nós temos que nos a solidariedade entre todos nós, é assim que nós venceremos. Aquela música do John Lennon ali, também, da década de 60, 70, Imagine, né? Imagine um mundo sem religião, sem um líder, sem igreja, enfim, ele vai dizendo só o amor e as pessoas todas unidas, mas isso é uma utopia, né? Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Agora, veja, se as pessoas estão assim, e o mundo está se convulsionando, porque Satanás está criando todos esses transtornos, e abra a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Veja que interessante o que diz o verso 18, principalmente o final do verso 18. Aqui é uma descrição da parte de Cristo profética com respeito ao tempo do fim. Diz respeito ao início do século XIX e pega também todo o século XX em diante. Mas aqui é mais propriamente o século XIX, que começou mesmo o assunto do tempo do fim. E diz aqui o verso 18,
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. É um tempo de julgamento, nós vamos falar ali na próxima série, né? E é o tempo conforme as nações começaram a se agitar. Lembra que nós falamos lá em São Lucas capítulo 21, verso 9? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E é justamente essa descrição. Então, o tempo da ira das nações, o século XIX e todas aquelas mobilizações entre as nações. Diz assim: e o tempo de serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome. Agora veja só que interessante o final do verso 18, Apocalipse 11, 18. E assim os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então chegou o momento de juízo, e faz parte desse juízo, está ali na, na menção do juízo, no programa do juízo, destruir aqueles que destroem a terra. Então, quem está criando destruições na terra é Satanás e seus agentes. Mas eles olham esse texto e falam: olha, aqueles que não se unirem com o mundo, esses, conforme a Bíblia diz, e eles vão dar luz, eles vão dar brilho, vão dar um colorido aqui nessa parte. Então, chegou a hora de destruir esses que destroem a terra. Porque os que guardarão o mandamento de Deus se posicionarão agora, no tempo do fim, ao lado do sábado bíblico, que é o 7º dia da semana, vai ser perseguido por aqueles que vão estar guardando o domingo, o primeiro dia da semana. Mas eles vão olhar para os guardadores do sábado e vão acusar eles, e Satanás e os seus demônios estarão enfatizando essa história. Eles são os culpados por todas as calamidades, por todos os desentendimentos, por todos os infortúnios. São eles os culpados. E o povo será convencido por tais insinuações de líderes da terra, junto com os demônios, e eles vão pegar um texto como esse: está na hora de destruir aqueles que destroem a terra. E eles vão cair em cima, como Caim caiu em cima de Abel, seu irmão. É por aí que vem para cumprir aquilo de Apocalipse, capítulo 13, verso 15, né? A sentença de morte e assim por diante. Mas enfim, quem é de fato que está a destruir a terra? Eles culparão os guardadores do sábado. Mas abra a tua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deus já explicou quem que destrói a terra. Se você ler desde o verso 1 até o verso 14, você vai ver bênçãos que Deus profere já para o povo de Israel, para aqueles que realmente amam a verdade, para aqueles que realmente se posicionam ao lado de Deus. E veja o que diz aqui, vou ler apenas alguns versos, mas você deve ler todo o capítulo 28, porque aqui fala das bênçãos e das maldições. Diz assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, verso 1. Então colocou uma condição: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Então guardar todos os 10 mandamentos, que é a referência que Deus fazia aqui para o povo e serve para toda a Bíblia. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui Deus estava incumbindo Israel de ser esse exemplo no mundo. Agora de novo a condição: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora começa a relação, o relatório das bênçãos. Verso 3. Deuteronômio 28, verso 3. Bendito serás tu na tua cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados os seus inimigos e assim por diante. E vai falando das bênçãos, né? Que a pessoa iria possuir, né? As prosperidades e tudo mais. O verso 14. Não te desvies nem de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Volto a dizer que Deus é absoluto. Então, ele é enfático nesse lado absoluto. Não quero que você faça aliança, acordos, se faça um consórcio com outras fés, com outras religiões, com outros religiosos e assim por diante. Então, aqui está a condição. Agora o verso 15, Deuteronômio 28, 15. Se, porém,
que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na tua cidade, maldito serás no campo. E aqui vai dizendo, né, das mazelas até na plantação, nas moradias. Todo o capítulo 28 já é uma orientação de Deus do porquê que a terra está gemendo. Se você for ver todas as mensagens dos profetas, a terra não está gemendo porque as pessoas guardam o sábado, o sétimo dia que Deus quer. A terra está gemendo, está padecendo, pessoas estão sofrendo calamidades aí da natureza, esses transtornos, tudo está acontecendo porque o homem está desviado da palavra de Deus. É isso que Deus diz. O culpado não são os que guardam o sábado. Os culpados são aqueles que estão guardando o domingo. Hoje ainda, o domingo não é o sinal da besta. Mas quando os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, oficializarem todo o seu território nacional a guarda do domingo como lei, conforme eles querem que o Papa já apresse isso aí lá no seu território, eles estão pedindo os estadistas americanos para que o domingo seja colocado nas leis ali veja o projeto 2025, nós já falamos sobre isso, está na pauta ali do documento, que será uma das prioridades ali da direita, se a direita voltar a assumir o governo. Então eles já querem aí para o ano 2025 colocar a guarda do domingo. Quando isso acontecer, enfim, quando acontecer, então os Estados Unidos terá dado o pontapé inicial para a questão do sinal da besta, que vai ser para todo mundo. A partir dos Estados Unidos, ali de Apocalipse 13, ele fará com que todas as nações, diante das calamidades, diante das dificuldades, abracem a mesma causa, que se unam na guarda do domingo. Demônios estarão enfatizando este fato, e aí a terra vai padecer mais transtornos do que hoje. Mas hoje o mundo já está meio amadurecido para isso. E Deus já está chamando as pessoas ao arrependimento, permitindo essas catástrofes. É para que eles abram os olhos e percebam por que a terra está gemendo. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 24. Isaías 24. Tem que estar de olho no relógio aqui. Do verso 1 ao 12, nós lemos assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Veja, algo que é profetizado para o mundo todo. Está o nosso futuro breve aqui. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Então, tanto ao leigo como ao religioso vai acontecer. Ao servo como ao senhor, o pobre e o rico. A serva como a dona. Então, também do mesmo jeito. Ao comprador como ao vendedor. Então, todos os comerciantes, todas as pessoas comuns aí que compram. Ao que empresta, ao que toma emprestado. Ao credor como ao devedor. Quando a Bíblia coloca essas formas repetidas, assim, essas sequências, é porque Deus está querendo dizer, olha, ninguém vai escapar. Fora de cogitação de alguém que vá escapar disso. Disso o quê? Aqui o verso 3 continua. A terra será toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então ninguém vai se safar de toda a terra do que Deus determinou. O verso 14, Isaías 24, 14. A terra pranteia e se murcha. Veja, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Veja, por guardarem o domingo, Deus já está dizendo por que a terra está sendo transtornada, por que a terra está sofrendo em várias partes do mundo, está já murchando, está se deteriorando, e aqui está dizendo, porque eles quebraram a aliança eterna, que é os mandamentos, conforme eu já provei aí em encontros passados. O verso 7, verso 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Esses poucos, evidentemente, trata-se daqueles que estarão preparados, é o povo de Deus. Como Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra onipotente descansará.
praga nenhuma cairá na sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios. Então, esses poucos são aqueles que estão ali, o Apocalipse descreve como 144 mil. Mas vamos continuar aqui, o verso 7. Plantei o vinho, enlanguecem a vide, e gemem todos que estavam de coração alegre. Então veja, as pessoas ao redor do mundo estão felizes, folgosas, festejando, achando que está tudo bem, estão se unindo, achando que agora, como Nimrod, achava que iria realmente se safar, iria se autoproteger. Então, aqui está dizendo, acabou a alegria, acabou a festa. O verso 8, cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as canções, e a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas suas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Então veja, toda essa alegria que os homens estão aí demonstrando, estão festejando, estão pulando, achando que estão progredindo, estão avançando, estão dando as mãos, e isso para eles é um sinal de que realmente estão se tornando vitoriosos. Nimrod acreditava que ele realmente iria alcançar o seu propósito. Naquele projeto de uma construção da Torre de Babel, abre o Google e veja a imagem do Parlamento Europeu, onde os estadistas da Europa se reúnem, e ali eles tratam de muitos assuntos a nível global e do assunto do decreto dominical. Até abra ali no YouTube um vídeo com esse nome, o decreto dominical a caminho. O nome do vídeo ali no YouTube é Decreto Dominical a Caminho. Você vai ver ali um tratado no Parlamento Europeu, e se você visualizar a imagem ali no Google, você vai ver que é uma torre inacabada. Mas já está acabada a obra, já está o projeto feito, o prédio já está concluído, mas a arquitetura é uma torre inacabada. Então eles querem dizer que eles vão unir todos os povos através dos seus métodos, através dos seus projetos. Isso é lá na Europa, nos Estados Unidos, todos os estadistas do mundo, a ONU, estão trabalhando, e veja, Deus está dizendo, toda essa alegria vai acabar. Né? Abra lá em Jeremias 9, 13 e 14. Jeremias 9, 13 e 14. Nós lemos assim. Respondeu o Senhor, por que deixaram a minha lei, que pus perante eles? Não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram a Baalaíns, como lhes ensinaram seus pais. E veja, o capítulo 9 aqui está falando de sentença. Está falando o porquê da sentença. Porque eles não observaram a lei de Deus. E é isso que traz transtorno, é isso que traz destruição. E Mateus 24, 12. E não são os que guardam o sábado, estão na lei de Deus, trazendo ou acarretando maldição na terra, mas são os que estão aí seguindo os conceitos do papado, né? De guardar o domingo. E quando os Estados Unidos abraçar realmente a guarda do domingo, é que vai o mundo sofrer calamidades mais terríveis que hoje ainda nós podemos presenciar. Mateus capítulo 24, o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, iniquidade é o quê? É a transgressão da lei de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, que é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4, iniquidade e transgressão da lei de Deus são termos sinônimos na Bíblia. Então, por se multiplicar a iniquidade ou a transgressão da lei de Deus, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 7, verso 23, falando ali dos profetas que hoje estão abrindo a Bíblia, estão ensinando a transgredirem a lei de Deus.
Então, Mateus 7, 23, nós lemos assim: Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, na volta de Jesus, ele vai olhar para esses crentes, esses cristãos que estão com a Bíblia nas mãos, mas não pregam a lei de Deus, o sábado verdadeiro, a lei na sua íntegra. Então, esses daí estão ensinando o público, as pessoas, a guardarem uma lei que é humana, que é do Papa, que é a guarda do domingo. Então aqui Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. E para terminar aqui, Salmos 40, 7 e 8. Salmos 40, verso 7 e verso 8. Nós lemos assim: Então eu lhes direi: Eis aqui estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então veja, o salmista ele falou: dentro do meu coração está a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade. Enquanto o mundo estará empurrando, estará se unindo, estará se consolidando ali, se solidificando na guarda do domingo, fora da lei de Deus, que é a lei do papado, aqui o salmista, aquele que é de Deus, agrada colocar no meu coração a tua lei. Hebreus capítulo 8, verso 10, que é o Novo Testamento, fala a mesma coisa. Deus irá escrever a sua lei no coração do seu povo. Enfim, nós temos diante disso os culpados para que a terra sofra transtornos, não são os que guardam a lei de Deus, porque Deus prometeu que ele preserva a natureza, ele preserva os bens daqueles que são deles. Mas só que o mundo tem se afastado tanto que Deus vai transtornar toda a terra e os culpados são aqueles que transgridem a lei de Deus. Isaías 24, 1 a 6, eu já expliquei isso aqui. Agora, interessante, né? O mundo acha que vai se safar, como Nimrod, que saiu ali e achava que o dilúvio, Deus havia mandado o dilúvio, e Deus prometeu que não mandaria mais o dilúvio, mas ele nunca deu valor ao que Deus disse, não acreditou na palavra de Deus e resolveu fazer aquela torre para se safar. E o mundo agora está aí empenhado numa obra, num projeto de união, acreditando que vai salvar o mundo, né? E Deus está dizendo: de modo nenhum escaparão. Abra lá em Mateus, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, o penúltimo texto. Apocalipse 1, verso 7. Vamos ver se dá tempo de terminar aqui. Diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então veja, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E até aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, certamente. Então veja, todas as tribos da terra, todas as nações. Lá em Jeremias 25, 32 fala que o mal passa de nação para nação e grande contenda se levanta dos confins da terra. Então o juízo de Deus virá para todas as nações. Então medite nisso. Só de você analisar essas mensagens de Deus, ele está querendo dizer: olha, não vá atrás daquilo que as nações estão promovendo, os estadistas, os líderes do mundo, porque eles vão entrar em juízo contra mim e eu vou abater o orgulho, vou abater a razão deles. E do jeito que eu frustrei Nimrod lá no passado, eu irei frustrar a ambição, os projetos da humanidade do tempo do fim. Então Deus está separando e não adianta o homem querer se proteger. Agora, para terminar, Salmo 127. Nosso tempo não dá para falar muito aqui, mas que você fique já entendendo essas palavras claras de Deus. Os dois primeiros versos aqui de Salmo 127 diz assim, ó: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em outras palavras, em vão essa obra humana de querer preservar a terra, o meio ambiente, guardando a lei do papado, a guarda do domingo. Então, isso é um trabalho perdido, porque Deus vai devastar a terra. E se o Senhor não edifica a cidade, a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou se o Senhor, se os sentinelas não guardam a cidade, se o Senhor não está ali com a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, não adianta os homens fazerem por si,
conforme Jesus falou, volta a dizer aqui, São João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então toda essa obra que está acontecendo aí, de união dos povos, na verdade, terá um fim trágico, um fim de destruição. E nós vamos analisar um pouco mais a partir do próximo encontro. Você vai ver em que ponto da história nós estamos, para que você não duvide que está próximo à volta de Jesus, e depois nós vamos ver o juízo de Deus sobre a terra e as consequências finais da história deste mundo. Então, fique conosco, continue conosco, nosso tempo está esgotado por hoje. Eu espero que você tenha apreciado a mensagem, que você medite nisso, pense nisso, e vamos estar presente aí para nos acompanhar no próximo encontro. Fique com Deus e até lá.